Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, que é a aula de número 12. Isso mesmo, aula de número 12, que nós vamos ter como tema a nossa aula peça teatral. Gente, trabalhando peça teatral em quê? Em gênero textual, certo? Na abertura do capítulo 2, traz um texto, ok? Que esse texto está ligado à tipologia de quê? Da narrativa e que é um gênero textual chamado quê? Uma peça teatral. Está relacionado ao teatro, ok? Então vamos lá, ó. O que é mesmo uma peça teatral? Então a peça teatral é um texto ficcional, ou seja, criado, né? Criado para ser o quê? Ensinado por quem? Por atores. Então, peça teatral não existe se não tiver os atores. Tem quem cria o texto, né, que é o autor do texto, da narrativa, da história, mas precisa de quem para atuar? Os atores, ok? Nós temos como elementos do texto teatral. Tem que ter o enredo. Gente, o que é enredo? Vocês já ouviram falar lá nos elementos da narrativa, certo? Estão lembrados de enredo, que é o quê? Que é o próprio corpo do texto. Nós temos personagem, tem o tempo que ocorre a história, tem o espaço, que é o local, e tem o quê? A divisão em atos, certo? Então, é dividido por atos, por partes, ok? Então, esses são os elementos da peça teatral. O que mais que nós temos na peça teatral? Então, as características básicas são o quê? São textos ensinados, gênero narrativo e que há sempre um diálogo entre o quê? Personagem. E qual é o tipo de discurso da peça teatral? O discurso a gente viu o tipo de discurso já. São 3 tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Na peça teatral, o que predomina é o quê? É o discurso direto. Por quê? Porque justamente o discurso direto tem o diálogo, tem a fala diretamente das personagens ou dos personagens, certo? Tem atores, plateia e palco, né? Tem mais o quê? Cenário, figurino, sonoplastia. Sonoplastia ligado o quê? Ao som, música, né? A linguagem corporal e gestual e ausência de narrador. Então, por que tem ausência de narrador? Porque quem atua são os próprios atores. Então, ali o narrador não é observador, certo? Então, tem a ausência do narrador. Você não vai ter como classificá-lo em narrador observador, ok? Então, os textos teatrais são constituídos por 2 textos. Quais são? Primeiro, texto principal e texto secundário. O que acontece no texto principal? Apresenta a fala das personagens, ou seja, pode ser um monólogo. O que é um monólogo? Onde apenas um ator está atuando, certo? Pode ser um diálogo, pode ser a partes, então, diálogo onde tem mais de um ator, é diferente do monólogo, certo? E o texto secundário, que inclui o cenário, o figurino e as rubricas, certo? Professora, o que são rubricas? Então, se vocês observarem aí no livro de vocês, no início do capítulo, que tem uma peça teatral, o texto, certo? Dentro de parênteses vem sempre falando alguma coisa que o personagem, ele balançou a cabeça, que ele suspirou. Então, quando vem entre parênteses, esses movimentos, as ações que o personagem fala, nós vamos ter o quê? As rubricas, certo? Nós temos também, quando é produzidos, eles são divididos de maneira linear. Como é essa maneira linear? Temos a introdução, que é a apresentação, certo? Foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e do tema. Além da introdução, nós vamos ter, quando é produzido, são divididos de maneira linear, introdução, complicação e clímax. A gente sabe que tem a introdução, certo? Tem a complicação, que nós chamamos de quê? De conflito. E por último, nós temos o quê? O clímax. Igual lá no conto. Conto nós temos clímax, nós temos complicação, que é o quê? O conflito, que gera lá no início do texto, ok? Os gêneros teatrais mais conhecidos são quais? Então, são esses aqui, ó. Tragédia, comédia
e tragicomédia. Então, nós temos uma tragicomédia, que é uma tragédia junto com comédia, certo? O que a gente mais escuta falar, ok? Que a gente gosta mais de assistir é a comédia, ok? Então, nossa aula sobre peça teatral termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.